Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Prado, é um prazer moderar esse painel aqui tão relevante. E para dar um contexto breve aqui no cenário atual de golpes e fraudes que representam uma ameaça alarmante, né? Trazendo impactos financeiros, psicológicos e riscos à imagem das instituições. E hoje nós vamos abordar a cooperação, né? Justamente entre os setores privado e público no combate os golpes e fraudes. E para compor o nosso painel aqui, repetindo mais uma vez, estamos com o Bruno, responsável pelo Departamento de Segurança Corporativa no Bradesco, e diretor, diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes na Febraban, e com a Priscila Rossini, diretora da Accenture. Sejam bem-vindos, boa tarde. E para começar aqui a pergunta, Bruno, na sua visão, qual é a importância da cooperação entre os setores público e privado no combate a golpes e fraudes? Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. É difícil estar aqui, né? O último aqui, daqui a pouco está o Paralamas do Sucesso, então a gente está fazendo esquenta para eles. Então, falar de cooperação é fundamental. A Pri ela vai entrar em alguns detalhes de como a gente está fazendo isso com a aliança, com um trabalho bem importante com o Ministério da Justiça, mas o importante da colaboração, hoje a fraude, o golpe principalmente, a gente tem que estar muito antenado com a situação do cliente vulnerável, e esse cliente vulnerável não tem nenhum tipo de relação com a idade dele. Então, quando a gente fala em cooperação, tem algumas ações mais antigas, como com tentáculos com a Polícia Federal, então a gente já está há alguns anos, 8 anos, né, na verdade, já colaborando com a Tentáculos. Temos o selo Prevenção a Fraudes, que começou com a Febraban, está com a CNF, para que a gente padronize o que é fraude, golpe, como que é o atendimento disso. Mas na hora que a gente pega a fraude, até eu não sei se eu estou vendo o Gomes, mas ele tá por aqui, a gente fala muito da importância da repressão, porque como a gente não tem uma educação adequada, o cidadão comum não sabe como se prevenir de forma mais adequada, então a gente também tem que agir em todas as camadas. Segurança se constrói em camadas, então a gente partindo desde a prevenção, conscientização, mas infelizmente a gente tem que agir na última camada, que é a investigação e a repressão. E para fazer investigação e repressão no nosso país, em todos, na verdade, a gente precisa ter o apoio das polícias, do governo. Então a gente precisa instituir isso em todas as camadas, em todas as responsabilidades. E temos que agir, que é uma ação muito importante, principalmente em educação. Então eu parto da educação e chega até a repressão. E para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que obrigatoriamente ter a colaboração de várias entidades, público, privada, fazendo o que a gente faz aqui também de conscientizar. Então, como esse é esse? É relevante, é importante, e sozinhos ninguém constrói. Não é um problema só do sistema financeiro, é um problema da sociedade, infelizmente potencializado aqui no Brasil. Perfeito, Bruno. Como diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes, quais as ações que a Febraban ele faz para integrar público e privado, né, no combate a fraudes, né? Você deu um pequeno briefing, mas se puder detalhar um pouquinho mais, né, o ACT com o MJ, Projeto Tentáculos, enfim, quais as ações mais relevantes? Via Febraban, que o principal que a gente inicia é padronizar. A gente tem todos os acordos dentro da Febraban com as autorregulações, desde a abertura de conta, que hoje já não tem mais um padrão tão instituído pelo Bacen, porque ele deixa a critério da instituição, a gente começa a fazer as autorregulações. Autorregulação via Febraban, e depois a gente começa a fazer a divulgação destes padrões, que aí vem outras entidades colaborando. Uma ação principal que a gente tem via Febraban é a conscientização. Então, se a gente colocar aqui nos últimos 4 anos, está bastante intenso. A gente começou com uma campanha que era Pare, Pense e Desconfie, porque antigamente os bancos tinham medo de falar golpe e mostrar vulnerabilidade. Hoje é uma necessidade todas as instituições falar do golpe, porque o cidadão comum não sabe se prevenir muitas vezes, e o atacante, a gente não está ensinando o atacante a fazer, a gente está ensinando o cidadão comum a se proteger. Então a conscientização é uma ação que mais a população vê
em relação ao papel conjunto, né, da federação, é a conscientização. Está chegando uma campanha nova, de novo, com o Fábio Porchat, não posso dar muitos spoilers, mas a gente começou no ano passado. Quem conhece o golpe consegue agir no contragolpe, então tem que ter um contragolpe, a gente sempre conscientizado, mas as padronizações, inclusive com legislações novas, a gente teve desde a instituição do crime digital, passou a ser depois de um trabalho conjunto da FEBRABAN, junto com as áreas de relações institucionais, que a gente chegou até o legislativo e mudamos o Código Penal para que passasse a ser crime o crime digital. É um derivado da lei Carolina Dickmann. Então a gente está ali no dia a dia, inclusive com o regulador e com a justiça, até para que a gente vá melhorando no dia a dia. Mas a principal ação que a população vê é a conscientização e tem também a parte de educação. Até tem um stand aqui da FEBRABAN Educação, então a gente também tem que agir na educação do cidadão comum. Eu sempre puxo o cidadão comum, não é o cliente de cada banco, é o cidadão comum porque é um benefício para todos nós. Perfeito, Bruno. Dado esse cenário, essa importância da integração entre o setor público e privado, nós estamos aqui com a Priscila, né, que tem desempenhado um papel fundamental, né, na consultoria, no ACT, com o Ministério da Justiça, né? Priscila, se for possível, aqui nós gostaríamos de entender melhor um pouco sobre esse acordo de cooperação técnica entre a FEBRABAN e o Ministério da Justiça. Que exatamente é isso? Quais instituições estão participando dessa aliança? Obrigada, Prado, Bruno. Prazer estar aqui. Eu acho até que, antes de falar do ACT, é interessante entender em que contexto que esse ACT se apresenta. Acho que o Bruno já trouxe alguns aspectos, mas acho que todo mundo aqui é cliente de banco, né, é membro da sociedade e vem vivendo na pele a escalada nas tentativas de golpes e fraudes que todo brasileiro vem sofrendo, especialmente aí nos últimos 2 anos, né? Colocando um pouco de números aqui, até por conta do nosso trabalho conjunto, a gente levantou alguns estudos que indicam que mais de 51% da população brasileira ou já foi vítima direta de um golpe ou uma fraude, ou tem algum conhecido próximo que já foi vítima de um golpe ou de uma fraude. E a gente está falando de uma estimativa de perdas da ordem de 52 bilhões projetadas para 2025, que é um número imenso, mas assusta ainda mais olhar 2 anos para trás e ver que esse número era menos da metade disso. Então a escalada da fraude está machucando muito a sociedade, ela está machucando muito a economia, né, de forma geral, as instituições financeiras como parte dessa economia, né? Isso tudo vem muito alavancado pelo fortalecimento do crime, que tem cada vez mais acesso à ferramenta, à tecnologia, a dados, infelizmente muitas vezes verídicos, né? E o cidadão comum, ele tem cada vez mais dificuldade de discernir o que é verdade do que é mentira, né? E o que fica muito claro é que, especialmente num contexto em que a gente está cada vez mais digital, isso virou até clichê, né? Mas o aumento da digitalização faz com que você discernir o que é verdade do que é mentira fique cada vez mais difícil. A Accenture ela faz um estudo todo ano chamado Life Trends, que é um estudo global em que a gente mobiliza mais de 60 geografias da Accenture, e Brasil uma delas. E no estudo do ano passado, apareceu uma tendência muito forte que a gente batizou de o preço da desconfiança, que é o cidadão ali, né, a pessoa, o consumidor desconfiado o tempo todo das experiências que ele tem online. E é uma inversão, né? Antigamente o cliente tinha que provar que era ele mesmo. Agora as instituições, tanto financeiras como não financeiras, tendo que provar que são elas mesmas tentando acionar esse cliente, né? Então, é um pano de fundo ali bastante complexo. E o que fica claro é que a instituição financeira sozinha ela não vai conseguir resolver o problema. E o ACT vem nesse contexto como um acordo de cooperação entre a FEBRABAN e o Ministério da Justiça, que se propõe a criar iniciativas concretas para atacar esse cenário em todas as suas diferentes dimensões, né? E qual que é a graça do ACT, né? Ele convida a sociedade civil e os órgãos públicos a serem parte dessa solução. Então, hoje o ACT ele tá batizado, né? Ele foi aqui batizado de Aliança Nacional de Combate a Fraudes Bancárias Digitais.
E ele é composto por 26 instituições, 11 instituições privadas e 15 instituições públicas. E aqui, longe de querer citar todas elas, mas para trazer algumas nuances aqui, né? Quando a gente olha para as privadas, a gente tem, obviamente, a Febraban, que inclusive encabeça, né, e orquestra todo o setor privado envolvido nessa iniciativa, mas a gente tem também Zeta, a BBC, a Bex, IDV, que é varejo, então tem que trazer o varejo para a mesa também, a Conexis, que é telecom, a Câmara.net, perdão, onde tem as Big Techs empenhadas, então a gente tem ali Meta, TikTok, Google. Então, para ilustrar um pouco, que não é mais um trabalho só das instituições financeiras, a gente está trazendo muito mais gente para a mesa. E do lado dos públicos, a gente tem regulador, então está o Bacen junto, Receita Federal, as polícias, né, então Polícia Federal, Polícia Civil, a Anatel, que embarca também, especialmente por conta ali de todo o contexto, né, da central telefônica falsa. Então, é um grupo muito potente, né, que está bastante engajado aí em trazer agora novas iniciativas que vão complementar a série de iniciativas que acho que o Bruno já bem apresentou aqui no começo, né? E Pri, não é um ACT político para uma entrega no fim desse mandato. A importância desse ACT é que é uma entrega para 60 meses. Então, é como que todas essas instituições vão agir em conjunto para que daqui a 5 anos tenham todas essas entregas e um sistema, um banco, um Brasil muito mais protegido. Então, isso de ter uma data de entregas ao longo de 5 anos é um diferencial, porque a gente não vê uma esfera política ali, é uma união de verdade para que a gente faça essa evolução. E encabeçado lá, né, o Ministério da Justiça colocou isso, então a gente tem um peso, e o trabalho, né, aqui a Pri representando a Accenture, que está nos apoiando grandemente lá em todo este processo, com as dificuldades que a gente tem nas entidades públicas e privadas também, né, tem as dificuldades, mas que está quase, vai ser uma divulgação bem importante aí que a gente faz nos próximos dias. Perfeito. Pri, depois de toda essa contextualização, Bruno, conta um pouquinho mais sobre a cronologia dos acontecimentos desse ACT, o que a gente pode esperar dessa iniciativa, e se puder destacar ali algumas iniciativas desse acordo. Veja, o ACT ele foi assinado em agosto do ano passado. Em outubro aconteceu o kick-off dos grupos de trabalho. Nesse meio tempo, houve um trabalho muito forte, encabeçado pela Febraban e pelo Ministério da Justiça, de mobilizar essas instituições todas, engajá-las ali. E de outubro para cá, a gente vem trabalhando justamente em instituir quais que vão ser os pilares e as iniciativas que vão estar compostas nesse plano de 5 anos que o Bruno bem comentou. Esse plano ele vai ser divulgado para a sociedade agora no final de junho, em conjunto já com algumas implantações de ações ali que a gente chama de quick wins, que são ações ali mais simples e de curto prazo, e a partir de julho a gente começa a mobilizar os grupos técnicos que vão de fato encabeçar a implantação desse grande plano aí de iniciativas. E esse plano, ele está composto por 6 grandes pilares, né? Um pilar que vai olhar muito forte para a prevenção. Então, como é que eu crio mecanismos, né, eu robusteço mecanismos para ajudar a prevenir e a detectar fraudes? Um exemplo aqui para ilustrar é a ampliação do registrato, que é um trabalho que foi encabeçado pelo Banco Central, né, que é um dos parceiros super fortes aqui, em que um cliente vai poder passar a indicar que ele não quer que nenhuma conta seja aberta em seu nome, né, então isso já endereça, pelo menos em parte, né, a preocupação ali das contas laranja, né? Tem um segundo pilar que toca especialmente a parte de combate e repressão, em que a gente está tratando, por exemplo, protocolos de takedown de sites falsos, de perfis falsos, de centrais telefônicas falsas, e aí a participação das Big Techs, da Anatel, da Conexis é super relevante para fazer isso acontecer. A gente tem um terceiro pilar de compartilhamento de dados, em que a gente vem fortalecendo o uso e a troca, né, de informações entre uma série de instituições. Exemplos aqui, a gente está ampliando o Infoconv,
em dois sentidos, trazendo mais dados para as instituições financeiras e ampliando as instituições que têm acesso a essa informação. Então, é um trabalho muito forte tocado aqui em conjunto com a Receita Federal. Tem o quarto pilar de capacitação de agentes, em que a gente quer aproximar os agentes da justiça, das polícias, para que eles entendam de forma mais clara quais que são os protocolos de atendimento das instituições, o que elas avaliam, para eventualmente fazer um bloqueio ou travar uma transação, e familiarizar esses agentes, né, com a natureza aqui de golpes e fraudes. Um quinto pilar de tratamento da vítima, e esse é um dos quick wins que a gente vai implementar agora no final de junho no gov.br, em que a gente vai ter trilhas ali para ajudar uma vítima de golpe ou de fraude a saber o que fazer em uma série de situações. Tem até um slug ali que a gente criou, chamado Cair num Golpe Agora. Roubaram meu celular, o que eu faço? Criaram um perfil falso no Instagram, o que eu faço? Para dar orientação para a população sobre como agir. E o último de conscientização, que o Bruno falou bem, né? É uma grande... trazer o cliente, trazer o consumidor como um agente de prevenção também é um negócio importantíssimo. Então, a gente precisa instrumentalizar, né, a sociedade para que ela também esteja preparada para lidar com todo esse novo, nem tão novo assim, né, contexto ali de fraudes e golpes. Tá? Obrigado. Bruno, a gente sabe que o cenário de golpes e fraudes é um tema bem desafiador aqui no Brasil. E a gente sabe que a FEBRABAN não tem só o ACT, né, para integrar o setor público e privado. E nós sabemos aqui também que a falsa central é um dos ofensores. Se você puder detalhar um pouquinho mais desse golpe, como que os setores públicos e privados estão tratando esse tema, e se quiser detalhar também outros tipos de golpe, fique à vontade. Eu vou até pegar um gancho com o que a Pri colocou, porque é muito importante. Quando a gente fala de capacitação de agentes, de entes envolvidos, muitas vezes parece que o banco está atacando o cliente, o promotor tentando defendê-lo, e não, gente, o atacante é o externo, né? É o golpista que está ali trabalhando nisso, eles falam que é o trabalho deles, e a importância da gente ter essa capacitação dos agentes, justamente para que a gente saiba como que acontece o golpe. Aqui boa parte do público até deve conhecer a diferença de golpe e fraude, mas o cidadão comum, ou até as polícias, ou a justiça, não consegue classificar isso, que é mais rotineiro da gente que trabalha com isso. Então, a importância da gente partir desde essa capacitação, porque hoje, felizmente, né, o Brasil está muito mais digitalizado, todo mundo aqui já acessou o gov.br pelo menos uma vez. A gente precisa acessar agora para ser um cidadão brasileiro, a gente tem muitos serviços ali. E ali vai estar a orientação para ele, o que fazer caso aconteça. Então, as ações, Prado, que a gente tem que fazer do dia a dia é aproximar. Fala assim, olha, o banco, na hora que acontecer um golpe, comunique imediatamente o banco. É obrigação do banco te ajudar a correr atrás disso, independente de ser um golpe ou uma fraude. O que aconteceu? Para onde foi este valor? A gente tem que bloquear, porque o valor está trafegando dentro do sistema financeiro. Independente de quantas camadas tem, pode ter um agente malicioso ali, que pode ser uma conta laranja, como a Pri citou, que está dentro de uma instituição digital, uma instituição incumbente também. Então, não é apontando para a instituição digital, apontando para a incumbente, apontando para a justiça ou para a polícia. É a colaboração. É o que a gente tem que fazer. Então, a principal ação é deixar todos cientes, porque o golpe da falsa central, toda vez que a gente comenta sobre isso, eu falo assim, gente, no Brasil, BINA não é confiável. Qualquer pessoa pode ligar para você, se você sabe um pouquinho de tecnologia, emulando, fazendo um spoofing, né, se a gente vai usar um nome técnico. Mas o cidadão comum ainda liga achando que aquele telefone é o que ele salvou, é aquela pessoa que está falando ali. Então, a ação principal é conscientizar para que o cidadão saiba se proteger e assim as polícias, a justiça consigam combater o criminoso. O banco não está atacando o cliente não precisa do promotor para isso, só que isso é uma ação assim, de muitos anos que a gente tem que ir cooperando e realmente afastando os problemas, porque a falsa central existe, porque muitos ainda acreditam no BINA, que é uma orientação. E tem a própria engenharia social, né, do golpe do bilhete premiado e dentre outros, que
normalmente falam, né, que é um esperto querendo ganhar de outro, porque tem a intenção, mas tem também a parte do cidadão que não foi instruído em nenhum momento. Então, é conscientizar sempre. A gente vai falar isso muitas vezes, porque, infelizmente, o nosso país ainda tem baixa maturidade digital na hora que a gente fala na questão educação. Não adianta ser um nativo digital, nasceu depois dos anos 2000, mas não ter a maturidade digital porque posta tudo na sua rede social e deixa aberto. Obrigado, Bruno. Pri, você falou anteriormente aqui dos pilares estratégicos aqui, né? A conscientização, a capacitação dos agentes e o compartilhamento de dados. Mas na sua visão, qual que é o papel da FEBRABAN dentro desse ACT? Como que a FEBRABAN consegue conectar os desafios dos setores públicos e privados, né? E promover soluções conjuntas? Prado, eu acho que o papel da FEBRABAN tem sido extremamente relevante, especialmente em mobilizar. Então, mobilizar essa série de instituições, né, da sociedade civil não é algo fácil. Cada um tem seu interesse, cada um tem a sua agenda. Então, trazer todo mundo para o jogo foi um esforço bastante forte em que, se a FEBRABAN não tivesse abraçado ali, a gente não teria conseguido, né? E isso feito, mobilizar e engajar essas instituições todas, porque aqui a gente combina o próprio conhecimento técnico das equipes das instituições financeiras que respiram o dia a dia das fraudes e golpes, né, e conseguem ajudar a pensar em caminhos, em soluções, com outras instituições que agora começam a embarcar um pouco mais forte nesse jogo, né, o e-commerce, né, o varejo, as telecomunicações, e trazer todo mundo para a mesa, demonstrar que cada um tem um papel, né, nessa jornada, e que se a gente não tivesse esses parceiros todos realmente engajados e atuantes, a gente não consegue ganhar a guerra. Então, o papel da FEBRABAN foi chave nesse sentido. E toda a interação com as instituições públicas também, né? Eu acho que a parceria que a FEBRABAN tem já de longuíssima data com o próprio Banco Central, Receita Federal, agora com o próprio Ministério da Justiça, né? Então, isso foi um empurrãozinho muito, muito importante aqui para fazer esse ACT virar, né, funcionar. E a cada reunião, né, que a gente explicava para um ente público, né, como que aconteceu o golpe, humildemente a gente ia lá explicar porque a gente vive isso. A gente via, nossa, é isso que acontece, eu imaginava uma coisa diferente. Eu acho que o papel da FEBRABAN, integrando isso, é divulgar exatamente o que acontece, humildemente ir lá explicar, acolher isso. Inclusive, a gente faz isso com o regulador também, porque a situação do golpe, principalmente quando o cliente é levado a fazer a fraude a pedido do bandido ali, essa é uma situação que o expõe, né? Que muitos clientes até omitem isso. E a gente, contando as histórias, colocando as gravações dos próprios clientes caindo ou se protegendo, isso foi aproximando até as entidades públicas, que o banco não quer se defender, não está visando só o lucro, que muitas vezes a gente é preconceituado dessa maneira. Perfeito. Bruno, por fim, quais são os principais desafios e oportunidades no combate a golpes e fraudes, na sua visão? Fora a conscientização, que eu vou falar sempre, é um ponto de equilíbrio entre fricção em fraudes e o cliente entender que uma intervenção de fraude é uma proteção, ele vê valor nisso. Acho que o grande ponto hoje de discussão que a gente pode ter é entender que pedir uma biometria é bom, né? Porque eu entendi que aquilo cabia naquele momento. Então, eu, quanto usuário, independente de qual seja o serviço financeiro ou outro, eu tenho que entender que essa intervenção é uma proteção. Não tem por que o banco ficar impedindo de fazer transações. Ele está ali te protegendo, colocando uma avaliação de risco e tendo uma interação quando necessário. Então, a gente tem dois grandes desafios: conscientizar a população para que ela não seja utilizada pelos mal intencionados e deixar uma fricção aplicada quando necessário, mas vendo valor. Então, trabalhar na prevenção a fraudes, o cliente tem que enxergar valor na interação ali. Quantos de nós aqui tem um aplicativo já na área segura lá que só abre com Face ID ou outra tecnologia de biometria?
é um valor que ele pode ver dado um problema de segurança pública, não é um problema do sistema financeiro, é um problema de segurança pública que a gente vive. E é isso que a gente tem que falar repetidas vezes para que ele encontre valor nisso. É uma pena, mas a gente chegou no fim do nosso painel. É evidente que a gente tem um trabalho robusto a ser feito, tanto na parte de prevenção quanto na parte de conscientização e na criação dessas alianças estratégicas, o que nos mostra um caminho um caminho promissor, né, para um ambiente digital mais seguro para a nossa sociedade. Deixo um espaço aqui para vocês fazerem considerações finais, mas quero antecipar aqui o meu muito obrigado, Priscila, Bruno, foi um papo muito enriquecedor, tá? Então fiquem à vontade, por gentileza. Não, acho que aqui do meu lado, Prado, é muito, até para mim pessoalmente, eu fico muito feliz e satisfeita em ser parte desse trabalho. Porque eu já trabalho nesse universo, né, de prevenção a fraudes há alguns anos, muito próxima ali das instituições financeiras, e fica um gostinho amargo, né, que é um pouco do que o Bruno traz. Poxa vida, né, a gente tenta equilibrar a questão do atrito, a gente, muitas vezes, o cliente não enxerga que aquilo é para proteção dele, né, e eu vejo que nesse novo momento em que a gente está conseguindo mobilizar uma série de instituições, criar uma frente muito robusta de conscientização, eu acho que a gente está num caminho bastante promissor, bastante positivo para a gente mudar o jogo, né? Então, acho que tem uma crença muito forte de que a gente está num momento aqui especial de virada de jogo aqui do lado de fraudes e golpes, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, tá bom? Bruno? Primeiro eu quero agradecer a Pri pelo trabalho essencial, fundamental que ela fez no trabalho da aliança desde o começo, que a Accenture entrou ajudando mesmo, não tinha nenhum contrato, mas foi de pessoas mesmo. E falar, pessoal, que assim, trabalhar nisso com uma ação para 5 anos é algo como cidadão que a gente se sente fazendo. É muito mais do que trabalhar num banco. Quando eu fui fazer eu falei muito como Febraban, mas falando agora como Bradesco, quando eu fui fazer o engajamento do meu time que está participando, eu falei, gente, a gente está mudando alguma coisa do nosso país. E é isso, quando a gente publicar até o final do mês, né, vejam isso e tentem se inteirar e participar, é aberto. Justamente porque é fácil sair criticando. Ah, não, mas o nosso país é assim, é assado, não funciona, não dá certo. Mas está na nossa mão. E a gente sente isso. E quando vai lá com o Ministério da Justiça, vai com as polícias, temos polícias excepcionais. Quanto mais a gente conhece, está meu time de investigação ali, quanto mais a gente conhece, mais a gente vê que tem muito cidadão de bem nas polícias querendo justamente fazer. E essa ação é isso. Está na nossa mão trabalhar para que tenha um país melhor. E só finalizando, vou passar para a Pri ali, que eu sei que deu um insight ali. Ontem, numa outra conversa, me falaram, daqui a 5 anos, como que a gente vai estar? Eu nem fiz o link com a CT, mas daqui a 5 anos a gente sabe que a gente vai ter agentes de inteligência artificial fazendo prevenção a fraudes, mas muitos agentes de inteligência artificial atacando. Então, como que a gente vai ter essa aliança se preparando para estes 5 anos de evolução de inteligência artificial que já acontece? Então, só quero aqui convidar a todos para que participem efetivamente da aliança conosco. Pri. Se eu puder fazer o último comentário, claro. É bacana de ver que os times que estão engajados nesse trabalho, você sente que eles estão trabalhando na pessoa física e não na pessoa jurídica. Todos, os times ali da Polícia Federal, da Polícia Civil, do próprio Ministério, das instituições financeiras, porque é algo que as pessoas fazem com aquele amor de, putz, eu estou fazendo aqui pelo meu vizinho, pela minha família, por um bem maior, né? Então é algo que realmente está sendo muito bacana de acompanhar e corrobora que é uma iniciativa para a gente melhorar a sociedade, né, de forma geral. Acho que é isso. Bruno, Priscila, mais uma vez obrigado por compartilhar as suas experiências, as suas visões e, é claro, meu muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Uma boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada.